Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Guilherme. Eu vou apresentar para vocês o modelo preditivo de regressão. Esse modelo ele tem como objetivo fazer predição de custos médicos individuais e esse projeto ele foi desenvolvido como parte do Tech Challenge da FIAP. Ele tem o objetivo de aplicar alguns conhecimentos ali de ciência de dados, Python, Machine Learning e etc. A ideia do projeto, como eu disse, é prever valores dos custos médicos individuais. Aqui eu vou apresentar um pouco da estrutura desse projeto. Ela está feita de uma forma bem organizada. Então eu tenho uma pasta aqui chamada Data. Essa pasta ela encapsula a minha base de dados. Então eu tenho um arquivo CSV chamado dados seguros, que seria a minha base de dados em si, e é onde está as informações que o meu modelo vai fazer análise estatística e análise ali de previsão. Eu também tenho uma pasta images. Essa pasta ela encapsula um gráfico de dispensão. Esse gráfico ele vai ser gerado depois que o meu modelo fazer todas as análises, etc. Eu tenho a pasta output e essa pasta ela vai gerar um relatório. Então, quando o meu modelo ele terminar de fazer todas as validações e previsões, ele vai gerar um relatório estatístico ali com algumas avaliações do modelo. E aí eu tenho o meu arquivo main, que é o meu script Python que faz tudo isso acontecer, né? Então aqui também eu tenho algumas bibliotecas que são necessárias para rodar esse projeto e o README, como vocês estão vendo agora. Sobre os dados utilizados, a base de dados ela foi gerada sinteticamente, então ela simula um conjunto realista de dados médicos. Essa base de dados eu solicitei para o ChatGPT gerar, então ele contém 100 registros com as seguintes colunas: idade, gênero, IMC, filhos, fumante, região, encargos. Com essas variáveis, é, com essas entidades em si ali da minha coluna, né? Das minhas colunas e dos meus registros, o meu modelo ele vai fazer uma validação ali, uma análise estatística e gerar alguns resultados a partir desses dados. Aqui eu estou apresentando também como executar o projeto. É bem simples, é só baixar esse repositório aqui que eu estou apresentando para vocês. Instalar, fazer o pip install é, dos arquivos, ou desculpa, dos arquivos não, das bibliotecas necessárias. Então, dentro desse arquivo aqui, .txt, ele tem todas as bibliotecas necessárias para rodar o projeto e executar o script ali main. Como eu disse, ele vai ser gerado um arquivo ali em images, um gráfico com as previsões e com os valores reais. E ele vai gerar também um relatório do modelo, né, com as métricas de avaliação e validação estatística. As técnicas utilizadas para fazer tudo isso acontecer, né? Eu utilizei o Skitlearn para regressão linear, então esse modelo ele é de regressão linear. Eu faço algumas validações estatísticas ali com started models, né, do Python e a visualização do gráfico de dispensão utilizando o Seaborn e o Matplotlib do Python também. Então, eu estou utilizando algumas bibliotecas do Python para fazer a criação desse modelo. Então, aqui como eu falei aqui em cima, também estou utilizando o Pandas e o NumPy. O Pandas ele faz a manipulação dos dados e o NumPy ele faz o cálculo matemático. Mas isso eu vou apresentar aqui para vocês.
Esse projeto ele também vai demonstrar as possíveis utilização técnicas de regressão para resolver problemas práticos, né, como a prevenção de custo e destacando o impacto ali das variáveis como tabagismo, idade e IMC nos valores cobrados por seguro de saúde. Então, a partir desses dados aqui, dessas informações, eu entendo que os valores aumentam quando as minhas variáveis, por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela fuma um cigarro, ou ela tem uma idade um pouco avançada, ou ela está acima do peso, e esses valores eles são cobrados um pouco diferente de pessoas, por exemplo, que não fumam e pessoas que têm uma idade menor. Os autores desse projeto só fui eu, então esse projeto foi realizado individualmente. Se você olhar os contribuidores aqui, esse tem dois contribuidores, um sou eu e o outro sou eu também, é que eu utilizei outra conta em outro computador para realizar ali o commit. No caso seria esse computador em si, né? Que eu tinha outra conta chamada VKR Rental, aí eu fiz o commit por essa conta. Agora eu vou apresentar ali em si o arquivo e o projeto para vocês. Então aqui tá o projeto em si, né? Eu estou aqui com o meu script. A primeira coisa que eu precisei fazer é carregar os dados e explorar esses dados em si, né? Jogar ali uma variável. Então eu vou ler esses dados aqui que estão no meu arquivo data. Então, como eu disse, os dados eles estão separados em linhas em colunas, né? Como se fosse um arquivo CSV em si. Então eu tenho a idade, gênero, IMC, filhos, fumante, região e cargos. E aí, a partir disso, cada linha é como se fosse uma pessoa em si, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é eu vou ler esses dados. Nesse caso aqui, como tem algumas variáveis que elas não são numéricas e para a minha validação, a minha previsão ali do modelo ficar correta, eu tenho que transformar esses dados em dados numéricos, que é isso que eu estou fazendo com getDummies aqui, ó. Então eu transformo esses dados que não são dados numéricos, né, como por exemplo fumante, região e gênero. Se você olhar aqui, fumante tá como sim, não, região ele tá nordeste, sudeste, etc. E tem um gênero, ele tá masculino e feminino. Então eu transformo esses dados em dados numéricos, que são strings, né? Strings em dados numéricos. Depois eu faço a divisão desses dados, no caso para treinar meu modelo, né? Eu divido esses dados em 80% ele vai treinar o meu modelo e 20% eu vou realizar o teste. Depois disso eu faço a modelagem, né, que é utilizando ali a regressão linear, como eu tinha explicado. E depois eu faço a avaliação desse modelo, né? Então ele vai gerar um MAE, vai gerar o RS ou RMSE e um R2 aqui, que seria o mãe, o RMSE e o R. É, a partir disso, ele vai fazer algumas validações estatísticas, né? Depois que ele fez o treinamento com essas variáveis aqui, ele vai gerar essas variáveis para fazer as validações de estatística e depois ele vai gerar um relatório ali com imagens é, e gerar um relatório também. No caso, ele vai gerar uma imagem, né? E vai gerar um relatório aqui. Eu vou rodar o projeto para vocês conseguirem visualizar. Então vou dar um run aqui. Ele demora um pouco para rodar, para executar, mas ele já está executando. Então aqui ele vai adicionar também alguns logs, né?
explicando o que que foi feito e o que que o modelo analisou. Só um minuto que ele já está rodando. Como são muitos registros, então tem 1000 registros aqui nessa base, ele demora um pouco para fazer essa análise e fazer o treino ali do modelo, né? Pronto, ele ele já fez é, ele já fez os testes ali, né? Ele já criou aqui para mim e logou algumas informações. No caso, ele está logando as primeiras linhas, ali as 5 primeiras linhas dos meus dados, ali da minha base de dados, né? Ele está verificando se tem alguns valores ausentes também. No caso aqui, eu tenho uma variável, eu tenho um método aqui que ele faz validação de números ausentes. Então, no caso desse banco de dados, ele não tem nenhum número ausente ali, né? Também ele vai trazer o mãe, então e ele vai trazer o RMSE. O mãe ele deu 719 e o RMSE ele deu 840. E ele está falando aqui que esse modelo ele tem 87% de acerto, né? Então aqui eu vou mostrar um pouco do relatório para vocês. Esse relatório a gente já pode ver algumas informações, eu já disse aqui como eu já disse aqui em cima, ele tem 87% de acerto com essa previsão. E ele está falando aqui, por exemplo, é, a pessoa que é fumante, ela paga 3.007% a mais, né? Tipo, um valor a mais do que uma pessoa que não fumante. Então, nesse caso aqui, ele paga R$ 99 a mais para uma idade um pouco superior. Se ele tiver filhos, ele paga 311 a mais. Dependendo da região que ele está, ele paga um valor a mais. Então, por exemplo, para quem está no noroeste é R$ 84. E para quem está no sudeste é R$ 140. Então aqui eu consigo visualizar ali algumas informações importantes que o meu modelo consigo prever, né? É, Aqui ele vai trazer o meu gráfico. Então aqui eu separo entre valores reais e a minha previsão que foi feita. Se eu analisar esse gráfico, eu posso ver que ele tem ali uma porcentagem, como até mostrou, de 87, 90% de acerto, né? A partir das minhas previsões. Então, esse script aqui ele também gera um modelo. Ah, outra pasta outro arquivo em si, né, que eu esqueci de mostrar foi os arquivos é, das bibliotecas utilizadas aqui, né, que eu tinha comentado anteriormente. Então é isso. É, esse seria o projeto em si, né? E muito obrigado aí. é, Muito obrigado e agradeço aí pelo, pela oportunidade aqui de estar aprendendo um pouco sobre Machine Learning e ciência de dados. Tchau.